Bom dia, pessoal. Estamos aqui para a nossa formação do CAD Formação para os Centros e Núcleos da Diretoria de Ensino de Sertãozinho. Então, eu peço licença para gravar essa reunião, né, esse encontro. Vou compartilhar a tela. Está sendo compartilhado? Conseguem ver? Tá. Ainda não? Uhum. Tá? Sim, só colocar o material na tela. Isso. Ok. Ok? Então, vamos começar. Bom, o CAD Formação é um sistema da SEDUC, gerido pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação do Estado de São Paulo, né, pela IFAP, destinado ao cadastramento e gerenciamento das ações de formação continuada, realizadas de forma centralizada ou descentralizada, nas modalidades presencial, à distância ou híbridas. Por meio do CAD Formação, os órgãos centrais, as diretorias de ensino e unidades escolares poderão cadastrar projetos e acompanhar todo o trâmite do processo de aprovação, ok? Então, nós temos algumas descrições das ações disponíveis no CAD. As ações formativas. As ações que têm como objetivo contribuir para a formação continuada dos seus participantes e precisam ser registradas no CAD Formação. O pessoal dos centros e núcleos, eles têm duas opções, tá? Ou a orientação técnica, cadastrar a orientação como orientação técnica, tá? Que é a ação de caráter pontual, sistemático e circunstancial, organizada e realizada no âmbito central pela IFAP e no âmbito regional, pelas diretorias de ensino, com carga horária mínima de 4 horas para o quadro de apoio escolar e o quadro da Secretaria da Educação, e de 6 horas para o quadro de magistério, tá? A carga horária máxima para ambos é até 16 horas distribuídas em 2 dias, conforme a legislação vigente, né, a de hoje. Além da orientação técnica, vocês podem também registrar como encontro, tá? Que é um momento importante para trocar ideias, sugestões e pontos de vista, com envolvimento de docentes ou servidores nas tomadas de decisões do cotidiano educacional das diretorias de ensino, com carga horária mínima de 2 horas. Então, não vai ter diária, né? Vai ser um encontro mais informativo, para trocar sugestões, trocar ideias, vocês cadastram como encontro. Se tiver, for mais de 4 horas, 6 horas, tiver diária, vocês então cadastram como OT, tá? Como orientação técnica, ok? É mais para informação, ok? Isso aqui essas ações passarão somente pela aprovação interna da diretoria de ensino, não haverá, portanto, necessidade da aprovação da EFAP, tá? O encontro. A orientação técnica, sim, tá? Agora vamos lá. Como cadastrar tudo isso, ok? Qualquer dúvida, vocês podem ir interrompendo e perguntando, tá bom? Então, primeiro, esse documento tem por objetivo indicar as orientações necessárias para a inclusão de orientações técnicas no sistema CAD Formação. O cadastro de orientação técnica no CAD Formação continua a ser realizado em 2 etapas. Então, a primeira é o cadastro da proposta. Depois do cadastro da proposta, depois que você já fez a sua orientação, você vai fazer o relatório de execução, tá? Que tem o preenchimento dos blocos a seguir. Então, vamos lá. Como que eu entro no CAD Formação? Primeiro, eu entro na Secretaria da Escola Digital, digito o meu RG, digito a minha senha. Inserir, né, o meu nome de usuário e a senha. Então, aí você vai selecionar no menu lateral as opções EFAP, CAD Formação, Cadastro de Ação Formativa, tá? Vai aparecer essa telinha, você vem em Nova Ação, certo? A proposta da ação formativa.
Quando você põe aqui na ação, nova ação, vai aparecer todas essas abas aqui. E todas elas devem ser preenchidas, tá? Para OT. Para OT, que é de 6 horas, que tem a diária, são 13 abinhas, certo? Quando você for colocar, cadastrar ao encontro, são 9 abas. São as mesmas, porém tem menos, tá? Então, a gente vai passar pelas 13 e depois no encontro dessas 13 abas terão só 9, certo? Então, vamos lá para o primeiro bloco. Então, eu estou aqui, abri essas abinhas, aí eu vou clicando em cima de cada uma para ela ir abrindo e eu ir cadastrando, tá? Então, eu cliquei aqui em ação formativa. Cliquei, apareceu essa telinha aqui, tá? Os tipos de formação. Então, eu vou clicar aqui, vai descer as abinhas. Vai ter orientação técnica, EFAP, núcleos e centros, supervisão. O que eu sou? Núcleos e centros. Então, eu vou para cá. O que eu sou? Supervisão. Então, eu clico em supervisão, certo? Aqui do lado tem o proponente. Aqui já vem preenchido já pelo próprio sistema, tá? Título da ação. Então, aqui eu vou escrever o título da minha OT. A gente sempre começa por data, para ficar mais fácil depois da gente achar essa orientação. Então, eu coloco a data e coloco o título da minha ação. O título, quanto menor, melhor. Mais objetivo, melhor, tá? Tá até aqui, ó. Ser objetivo no seu título, incluir palavras-chave que poderão identificar a temática da sua formação. Não iniciar o título com espaço, vírgula, nada. Então, a gente coloca a data, tá? É uma dica que até que a Kátia deu pra gente. Colocar a data e depois inserir o título o mais objetivo possível, ok? Selecionar aqui se é uma ação nova ou uma reedição. Geralmente, nova, tá? No agrupamento. No agrupamento, ele vai aparecer... Deixa eu só ver aqui, que eu até coloquei uma dica aqui. Se é TPC, se é avaliação, se é ensino híbrido, se é o Conviva, qual que é o nome da sua ação formativa, tá? Você clica em uma delas que aparecer aqui que tem a ver com a sua formação. E a edição ano 2021, no caso, tá? Então, ação formativa, esse é o preenchimento. O que eu faço depois que eu preenchi? Gravar, tá? Gravei, vou para a segunda aba, que são os dados da realização. Depois que eu gravei, pessoal, esqueci desse detalhe aqui, ó. Depois que eu gravei, vai aparecer o gestor do projeto. Ele já vai aparecer aqui o seu nome, tá? Seria bom vocês colocarem no canto aqui da direita o nome de outro gestor, porque caso você não consiga abrir, naquele dia precisa abrir e você não consegue, esse gestor que você inserir aqui, ele consegue abrir, tá? Então, você coloca o CPF dele, vai aparecer os dados dele e você coloca em gravar, ok? É sempre bom colocar um segundo gestor. Ô, Débora, posso Oi. fazer um comentário? Uhum. Pessoal, bom dia. O que acontece aí na hora do gestor? Ele é bem parecido com o sem papel, tá? Que a gente tá aí até mais habituado, né? A Marli tá mais habituada a fazer o sem papel. O que acontece? Quando você não coloca o gestor do projeto, o nome, por exemplo, a Débora que está cadastrando essa ação, tá? E ela não coloca outro gestor do projeto. Por exemplo, a Marli está cadastrando uma ação, ela não coloca os dados da Marli. Então, somente a Débora vai ter acesso a esse documento, tá? Então, por que é interessante ter o gestor do projeto? Porque na falta da Débora, vamos supor que ela tirou licença prêmio, ela está em férias e você precisa terminar essa ação. Você não vai ter como se ela não te inseriu, tá? Então, isso é que nem mais ou menos o sem papel. Vai ser direcionado apenas para a pessoa que está com você como gestora do projeto.
tá bom? É uma dica, né, Débora? Isso Para que a gente mesmo. nunca deixe sem. Acontece alguma coisa, tem a segunda pessoa que pode abrir na emergência, né? É isso mesmo. A Marli tá com a mãozinha levantada, tá? Ah, pode falar, Marli. Ô meninas, o gestor tem que informar antes de gravar, é isso, né? Isso. Você pode. Ah, Você, depois que você inseriu, é isso? Depois que você inseriu, você coloca gravar. tá. Esse segundo gestor é como se fosse um substituto. Ah, Isso. tá, eu entendi. É porque na falta tem alguém que pode fazer, né? Tá Tá? certo. Aí depois que eu gravei essa parte da ação formativa, eu venho para essa aba de dados da realização, tá? Aí abrirá essa tela aqui. Quais são os campos disponíveis para essa edição? Modalidade, ele fala aula, né? Mas modalidade da aula. Selecionar em qual modalidade será desenvolvida a ação. Então, quando a gente fala em modalidade da aula, quando você clica aqui, ele vai aparecer à distância, autoinstrucional, à distância com tutoria. Então, a gente sempre coloca, porque agora nós estamos fazendo pela plataforma Teams, né? Então, quando pela plataforma Teams, à distância, vocês vão clicar em à distância com tutoria, porque tem alguém que está fazendo essa formação, tá? A carga horária, isso é importante, porque se você cadastrar como encontro, tá? Você vai cadastrar com 2 horas. Ah, deu 1h30, mas não tem meia aqui. Então, você coloca 2 horas, 3 horas. Se for orientação técnica, né? Como ele já vai aparecer aqui, porque você cadastrou na aba anterior, então você vai colocar 6 horas, 8 horas, tá? Aí aqui fala da carga, né? De acordo com a modalidade escolhida, será disponibilizado o preenchimento. Período da realização. O período da realização está aqui, ó. Tá? Isso aqui já vem, o código e a situação já vem inserido, tá? O próprio sistema coloca. O período de realização é o dia da realização. Então, é um único dia. Então, eu vou colocar 11/6 até 11/6. Tá? Porque é no mesmo dia, ele começou e terminou naquele dia, certo? Haverá limite de vagas? Selecionar sim ou não. Caso vier selecionar sim, informar a quantidade de vagas. Então, se eu colocar aqui, a gente sempre coloca não, né? Porque, de repente, tem alguém que falta, alguém que não vai comparecer, ou alguém a mais que comparece, né? Então, geralmente, a gente coloca que não há limite de vagas. Se por acaso vocês colocarem, precisarem colocar o sim, aqui vai aparecer o número de vagas que você vai inserir, tá? Depois, poxa, por causa da demanda, eu estou fazendo o meu CAD de formação no 2 dias depois, 3 dias depois. Ele não vai deixar você gravar. Então, aqui na justificativa, você vai ter que justificar por que você está fazendo com atraso o seu CAD de formação. Tá? Geralmente a gente faz dias antes, tá? Mas se por um acaso você, por causa de demanda, tal, não conseguiu fazer, você vai ter que colocar aqui nessa aba uma justificativa. Ok? Posso Pode. interromper um pouquinho também? Claro. Então, é assim, no CAD formação, o ideal, tá? Nós sabemos que o real é diferente do ideal, né? Mas o ideal seria o lançamento do CAD formação 7 dias antes da nossa formação, de ocorrer aquela ação, tá? Então, 7 dias antes, eu sei que eu tenho que lançar a minha ação. Aconteceu alguma coisa, eu não consigo lançar 7 dias antes, o sistema está aberto, eu posso lançar até um dia antes, né? De repente o sistema, a sede, ela está com instabilidade, não consegui abrir naquele dia, já está ocorrendo a minha ação e eu não consegui fazer lançamento nenhum ainda. Não tem problema. Vocês podem lançar posterior à ação, porém inserindo uma justificativa, tá? E essa justificativa pode ser uma justificativa sucinta.
o sistema estava com instabilidade, ou por conta da demanda, tá? Então, justificativa simples também, não precisa escrever textos aí dentro, né, Débora? Isso mesmo. Tá? Isso mesmo. Bom, aí eu conferi tudo, tá? Eu venho em gravar. Tá tudo certinho? Ponho em gravar. Gravei, eu vou voltar e vou para a segunda aba, tá? Que são os eixos formativos. Os eixos formativos, eles estão relacionados à área da ação, tá? Nesse link aqui, você encontra esses eixos, a explicação de cada eixo, de cada temática envolvida na ação. No caso aqui, nós temos 3 grupos. O primeiro grupo é o eixo currículo e prática de ensino da educação básica, suas 5 modalidades e atendimentos específicos. Ciências da natureza, ciências humanas, linguagem código e matemática. Porém, isso aqui, né, Kátia, para os centros e núcleos, não encaixa, né, vamos dizer assim. O eixo ele é mais pedagógico, pedagógico, né? Isso. Ele é específico para o núcleo, né? Que são separados por áreas. É isso mesmo. E o eixo 3 também, né? Sim, na verdade, o eixo 3 é quando você fala, por exemplo, você vai fazer um curso, né? Você vai falar sobre o currículo, você vai trabalhar com alfabetização, também é mais direcionado mesmo, Débora. Pedagógico. Então, Isso. o pessoal de centros e núcleos seria o eixo 2, a gestão educacional, e quais desses aqui encaixam melhor na ação que você está fazendo? Gestão de pessoas, equipes, ou gestão de processos administrativos, ou gestão de resultados educacionais, ou gestão democrática e participativa, ou gestão pedagógica. Aqui encaixar melhor, vocês clicam, ok? Até aqui? Após realizar o preenchimento, clicar em gravar, né? A validação do bloco, ou depois que eu terminar tudo, eu volto, porque tem 2 formas para fazer, tá? Então tá, então eu terminei, tá tudo bonitinho, os meus eixos temáticos. Então eu vou clicar nos componentes. Os componentes curriculares e segmentos, vai abrir essa telinha aqui. O que acontece aqui? Aqui eu tenho as opções, que a gente não consegue, no caso, abrir. Então, eu vou colocar lá o principal segmento. Geralmente, os núcleos e centros não têm o principal segmento, não há componente principal. E tem uma abinha daqui, quando ele abaixa, que não há componente principal. Seria uma dica vocês colocarem que não há componente principal, porque todas as outras que aparecem é mais pedagógico. Então, para vocês seria interessante colocar que não há componente principal, tá? Depois que você colocou, ele vai abrir essas abas aqui, que aqui são as modalidades. Nessas modalidades que estão aqui, você vai ver qual que encaixa melhor na ação que você está fazendo. Você vai clicar nela. E não basta só clicar nela, você tem que vir aqui e inserir. Depois que você clicou na opção, você vem aqui e inserir no bloco de notas. O que você clicou vai aparecer aqui. Tá? Aqui no bloco de notas, você pode também mexer, você pode apagar, acrescentar, também aqui no bloco de notas. Mas depois que você clicou em uma dessas abas, clicou em inserir, ele apareceu aqui, aqui você pode mexer também, tá? Feito isso, gravar. Kátia, alguma observação nessa que eu não falei? Isso mesmo? Não, Isso perfeito. mesmo, né? É isso mesmo. Só os componentes que, como o sistema ele foi feito, né, pela EFAP, a EFAP é uma escola de formação dos profissionais da educação, eles pensaram em componente
como se fosse com componente curricular. Então, vai trabalhar com matemática, vai trabalhar com tecnologia e inovação, vai trabalhar com anos finais, anos iniciais, né? Então, como a parte administrativa não cabe nenhum desses componentes, né? Não vai trabalhar com nenhuma área pedagógica, então por isso que a Débora deu aí a sugestão da gente selecionar que não tem um componente específico, tá? Isso. Mas é isso mesmo, Débora. Porque depois, quando a gente insere aqui, você pode mudar, né? Não mudar totalmente, mas acrescentar, né? Fazer alguma observação aqui. Depois que eu gravei, eu venho para os objetivos. Então, vamos lá. Cliquei. Componente, deixa eu baixar. Eu venho para os objetivos, tá? Qual que é o objetivo dessa minha ação? Tá? O título da ação já vai estar, o próprio sistema coloca, tá? Eu só vou escrever aqui o tipo de, o objetivo da minha ação, tá? Então, aí cada um, né, dentro da sua área ali, né, dentro do seu núcleo, do seu centro, vai escrever o objetivo da ação. Escrevi o objetivo da minha ação? Gravar, tá? Gravei, passei para o outro. Ô, Débora, Uhum. é legal falar para eles também, assim, o objetivo, por exemplo, vocês podem, eu não quero escrever direto aí nesse campo, eu já tenho o objetivo lá digitado no Word, de repente vocês já fizeram, né, uma anotação, discutiram com o grupo, né, com a equipe do centro ou do núcleo, o que vocês vão trabalhar. Então, vocês já têm digitado no Word, né, Débora? Então, a gente pode copiar E aí colar. e colar, exato, Isso tá? mesmo. Quem não quiser ficar digitando direto aí, tá? Tem essa opção, o sistema, ele aceita copiar e colar. Isso mesmo. Aí depois em gravar, eu venho para minha outra aba aqui em cima. Clico em cima dela e venho. Aí eu vou para justificativa, tá? Qual que é a justificativa? O porquê que eu estou fazendo essa ação, tá? Então, a mesma coisa. Você pode digitar ou copiar e colar, tá? Justificativa, gente, é para quê, tá? Para quê? Geralmente também a gente pode pegar alguma resolução vigente, copiar e colar, né? Algum comunicado que veio para você fazer essa ação, você pode copiar e colar e inserir aqui, tá? Gravei. Pode falar, Uma Kátia. dica, né? Por exemplo, nós, justificativa no núcleo pedagógico, é o porquê que estamos fazendo aquilo, né? Isso. Então, a gente também pode copiar, colar, e a justificativa sucinta, né, Débora? Não são grandes textos também, não. O sistema, ele aceita, ele é bem, assim, objetivo, tá? Precisa Mas, fazer longos textos, não, viu? Coisa exatamente. bem mais simples, bem mais prática, né? Uhum, isso mesmo. Aí eu gravei, venho aqui e vou agora para público-alvo, tá? O público-alvo são os tipos de servidores, tá? Que para quem que você está direcionando a sua ação. Quem é que vai participar da sua ação? Quem são essas pessoas, tá? Então, a hora que você vai ter as abinhas para você clicar aqui nos tipos de servidores. Você tem os servidores da Seduc, tá? Que são caixinhas aqui, ó. Servidores da Seduc, que eu não enxergo aqui, ó, o GME, né? QSE. E o QSE e tal, E o QAE. Aí você, eu não enxergo. E aí você seleciona qual tipo de servidor que você vai, para quem você está direcionando, e não pode esquecer, cliquei no servidor, eu vou lá em incluir bloco, e aí ele aparece aqui embaixo também. E aí é onde você também pode mexer para acrescentar, tá? Para tirar, como você achar melhor. Então você vai procurar o seu tipo de servidor, tá?
Pode falar, E Kátia. o servidor, né, Débora, é o que está participando da sua formação. Então, eu estou fazendo uma orientação para as escolas estaduais. Então, vai participar professor? Ele é PEB 1, ele é PEB 2, tá? Ah, vai participar o diretor da escola, né? Ele é o quadro do magistério. Ele vai participar supervisor de ensino? Então, são os participantes, os envolvidos na sua formação, tá? Naquela ação que você está fazendo. Isso que são os, né, para a gente selecionar aí. Não é, de repente, você está fazendo e você tem que colocar na lista, que a Débora vai falar na lista de presença, exatamente esse público que você está apontando aí, tá? Tomar cuidado também. Aí depois eu incluí no bloco, gravei. Gravei, eu vou voltar aqui na outra aba, tá? A outra abinha do lado são os conteúdos. Os conteúdos é para nós escrevermos aqui, porque aqui já vai estar todo preenchido, tá? Então, os conteúdos. O que vem a ser o conteúdo? Eu vou escrever ou a pauta da minha formação, ou palavras-chave, porque é tudo muito, não é muito reduzido, tá? Eu posso colocar em uma única linha. Então, qual que é o conteúdo desenvolvido? No nosso pedagógico, uns colocam ou as palavras-chave, por exemplo, vou falar de habilidades essenciais de recuperação e aprofundamento. Só coloca habilidades essenciais, recuperação e aprofundamento, que é a palavra-chave. Ou eu coloco a pauta, tá? Bem, não vou explicar a pauta, não se explica nada, só coloca bem objetivo, tá? A pauta toda, acabou. Como vocês acharem que é melhor. Alguma observação, Kátia? Não. Tá. Isso mesmo. Aí, coloquei aqui, vou lá em gravar. Gravei, volto para a segunda abinha em cima. Os recursos financeiros. Nos recursos financeiros, eu vou a minha OT ela tem diária, tá? Então aqui vai perguntar se ela tem diária ou não. Se você colocar não, ok. O pessoal que eu estou fazendo, nesse caso, não vai precisar de diária. Coloco não. Se no meu público, que nem a Daniela vai fazer semana que vem, o público dela de fora vai precisar de diária. Então ela vai colocar sim, tá? Ela vai colocar a ação, ó, deixa eu só descer aqui, selecionar sim ou não, caso vier a responder sim, preencher os itens necessários. Ação do programa, selecionar o código da ação, independente se haver ou não a solicitação de recursos financeiros. Então, a ação do programa, ele vai te dar a opção, aí você vê qual que inclui melhor na sua ação, tá? Diárias, transporte, consumo ou serviço. Aqui nessas abas, se você tiver diária, você vai colocar o valor da diária. Kátia, só tira uma dúvida. É o valor total ou o valor unitário? Você lembra? Não, aí na hora que você vai lá em transporte, diária, né? Lá em cima, que Diária. acho que é o primeiro campo, e vai Isso. colocar o valor total da diária que vai Total da gastar. diária. Isso, é o Isso, na hora total. que a gente faz a planilha, né? Ela dá um total no final, e é esse que eu digito aí. Ok, então. Então, se tiver diária, se tiver transporte, se tiver consumo e serviço. Pode ter todos, pode ter só um e assim vai, tá? Aqui ele trouxe uma observação, ó. Caso houver pagamento de diárias, transporte, consumo e serviço, o valor de cada um deverá ser específico conforme a legislação vigente. Esse dado será de responsabilidade da DE e não será conferido pela EFAP. Periodicamente, a COF extrairá relatórios do sistema. Por isso que o CAD tem que ser registrado principalmente quando tem as diárias, porque a coordenadoria aqui de orçamentos em finanças, se ela tiver alguma dúvida, se ela precisar buscar nessa informação, ela vai entrar no CAD. Então, por isso que tem que estar todo certinho, porque é de responsabilidade da DE e principalmente de quem é o gestor, né, de quem está fazendo o CAD de formação. Ok? Preenchi bonitinho, eu venho em gravar. Gravei, vou para a outra aba.
que são os recursos humanos e pedagógicos. Aqui, por exemplo, na minha OT vai ter um palestrante, então eu posso escrever aqui que haverá o palestrante fulano de tal. Eu vou precisar de Xerox, eu coloco aqui em recursos pedagógicos. Eu vou precisar de data show, eu vou precisar de... não, eu vou entregar uma pastinha com caneta, folha sulfite para eles fazerem anotação. Tudo que é de recursos humanos, né? Alguém de fora que vai vir participar, ou pedagógicos, tá? Xerox, tá? Eu insiro aqui. Tá? O NIT, né, Débora, usa bastante, por exemplo, eu vou usar uma formação que eu vou mostrar no computador e vou usar notebook. Isso. Então, coloca ali que vai utilizar notebook. Notebook. Né? Para o Eduardo aí que está participando com a gente. Pode inserir. Essa indicação de diretorias e participantes do OT é só para a EFAP. Ela que preenche, né, Kátia? Isso. Documentos anexos. Os documentos anexos, ele tem... quando a gente clica aqui em documentos anexos, essa parte... Deixa eu só puxar aqui, ó. O tipo de ação, aqui está todo preenchido, tá? A data, tudo. Agora, o gestor do projeto. Ó. Selecione o tipo de documento. Conforme a legislação vigente, será obrigatória a inclusão do ofício do dirigente, que tem um modelinho lá na página do CAD de formação já, nos tutoriais, tem um modelo desse ofício do dirigente. Você poderá anexar outros documentos que julgar necessário. Então, aqui, ó, aqui, deixa eu voltar. Aqui você vai colocar uma breve descrição. Eles também precisam colocar essa breve descrição? Acho que não, né, Kátia? A gente só coloca o tipo do documento que você está inserindo. Então, eu vou inserir a lista de presença. Então, eu coloco aí o tipo do documento, lista de presença, ofício, né? E aí, anexo, só isso. Não precisa nem colocar a descrição. Não, né? Aqui no caso, quando é OT, vai precisar do ofício da dirigente, né? Porque aqui fala que é obrigatória a inclusão, e a lista de presença. E a gente vai colocar a planilha, né, de custo aí nesse momento. Aqui também a planilha. Então, são 3 documentos. Na verdade, isso. Aí ele aparece, ó, lista de presença, né? Ele aparece, você vai fazer o ofício com antecedência, então por isso que nós ressaltamos aí anteriormente que é para fazer essa ação com 7 dias de antecedência, por conta disso mesmo, porque dá tempo da dirigente assinar o ofício, dá tempo do CAF autorizar a planilha de custo, se vai ter diária, né? Para poder, neste momento, estar com os documentos em mãos para anexar, né, Débora? Porque senão, na hora, eu preciso do ofício, eu ainda vou fazer esse ofício, e a gente sabe que tem também todo o cronograma da dirigente. O Eduardo está com a mão levantada. Oi, Eduardo. Oi, Kátia e Débora, não só a dúvida aí desse ofício que a dirigente, esse documento que ela precisa anexar esse modelo do CAD que está lá para baixar. No caso de quando a ação é apenas um encontro, não precisa ou precisa também? Não precisa. Lá no encontro não vai ter essa aba. Então, no preenchimento do encontro, ele vai mudar essas abas ali em cima, né? De 13, no encontro são 9. Tá. É então bem mais simples. Não vai ter justificativa, não vai ter recursos financeiros, não vai ter recursos humanos e nem documentos anexos. Tá, beleza. Já aproveitando, então, no caso da ação, quando é um encontro, por exemplo, eu, assim, às vezes costumo fazer com as escolas uma reunião de trabalho online para falar sobre determinado item, ou alguma demanda, né? Por exemplo, entrega de equipamentos, né? Esse aí eu cadastro como uma ação também, ou não? Sim, cadastra. Toda ação que a diretoria tenha, qualquer uma, Eduardo, deve ser cadastrada no CAD Formação. Tá. E também uma reunião de trabalho, por exemplo, do CI vai ter uma reunião de trabalho para falar de alguma demanda. Essa cadastra também, uma reunião interna entre a gente ali? Exato, que nem teve a do tablet, né, segunda-feira.
com os diretores. Ah, participaram apenas 9 escolas. Faz o cadastro. Então, a Maria, que está aqui presente com a gente, ela fez o cadastro lá no CAD, né, dessa ação. Ah, eu esqueci de fazer ou não deu tempo, né, de lançar esse encontro. Lança hoje. Ah, aconteceu segunda-feira passada. Não tem problema, tá? O que São Paulo orienta a gente é que toda ação formativa, independente de qual o assunto, né, ela deve ser lançada no CAD, tá? Ok. Então, pode lançar sim. Obrigado. Aí, lancei, então, os 3 documentos, o ofício do dirigente, a lista de presença e a planilha de custo, tá? Lancei, gravei, ok. Aí, depois, deixa eu só voltar aqui, peraí. Os documentos anexos, isso. Depois dos documentos anexos, vem essa partezinha aqui, ó. Deixa eu voltar lá no comecinho, só para ir mostrando um por um aqui, ó. Quando você vai fazendo, gravando, ele vai ficando amarelinha, essas bolinhas, ok? Todas amarelinhas. Aí você precisa submeter ao aceite que vai pedir, você vai ter que enviar. Só que ele não envia quando a bolinha estiver amarela, ele só vai enviar quando a bolinha estiver verde. E como que eu faço para essa bolinha ficar verde? Eu cadastrei aqui. Deixa eu pegar uma aqui, peraí que aparece. Aqui, eu cadastrei, tá? Tá vendo esse tiquezinho aqui? A partir do momento que eu cadastrei, está toda amarelinha, toda bonitinha. Eu cadastrei aqui, eu venho, clico em cima, ele vai pedir se eu quero gravar novamente. Você vai gravar, depois que ele estiver gravado, que ficar verdinho, você não consegue mexer em mais nada, certo? Geralmente, eu particularmente, eu faço todos, tá? E depois eu volto, eu confiro. A hora que eu conferir, na segunda passada, eu venho aqui, dou o cliquezinho, ele vai pedir para gravar, para salvar, que aí não vai ter jeito mais de mexer. Enquanto estiver amarelo, você consegue mexer, arrumar alguma coisa. Depois que você passou para o verdinho, você não consegue mexer mais. Deu para entender essa parte, pessoal? E tem que ir fazendo esse verdinho em todos, né, Débora? Em todos, você tem que passar em todos. Uma vez que vocês estão deixando o tiquezinho verde, a bolinha vai ficar verde, não consegue mais editar. Então, se de repente a data estava errado, o público estava errado, confere antes de ticar. Então, eu posso lançar, por exemplo, toda a minha ação 7 dias antes e esperar a dirigente assinar o ofício para eu inserir esse ofício. Aí ela assinou, tá faltando um dia para acontecer minha ação. Então, eu posso fazendo todas as minhas abas com antecedência e fico aguardando só para inserir o ofício e a planilha de custo, por exemplo. E aí, depois, eu faço toda a conferência, tá tudo ok. Então, agora eu vou validar. Então, aí eu vou ticando os verdinhos, tá? Para cada abinha lá que a Débora mostrou para vocês. Então, vocês podem fazer com antecedência e validar depois, tá? Não precisa ser no mesmo dia, no mesmo momento. Isso mesmo. Bom, deixei todo ele... aparece aqui minhas 3 listas, né? Meus 3 documentos. Enquanto eu não deixar ele verdinho, eu posso editar, excluir, tudo. Depois que eu deixei verdinho, eu já não consigo mais, tá? Aqui ele pede que mais informações sobre os documentos necessários, você pode consultar essa página da EFAP, tá? A página ela vai estar com esse desenho, você vem aqui em modelos de documento para registro, e ali você pode pegar as informações que você precisa. Ô, Débora, acho que a gente falou da lista de presença, né? A lista de presença vocês só vão anexar depois que realizou a formação. Verdade.
tá? Acho que a gente falou da lista, ficou meio confuso, né? Que a lista a gente não vai anexar neste momento. A gente vai anexar o ofício e a planilha de custo. Após a realização da ação, gera-se uma lista de presença. Aí a gente volta no sistema e aí anexa essa lista, tá? Só para... Eu fiquei pensando no processo, né? Porque como faz muito tempo que a gente não faz orientação técnica, por conta de não estar acontecendo nada presencial, né? Por meio da pandemia, então a gente acaba, né? Às vezes a lista de presença ficou meio confusa, é só após a realização mesmo. Então, eu vim aqui, né, preenchi tudo. Agora, depois que eu deixei tudo verde, você vai voltar lá no início da ação formativa, tá? Porque, ó, tá vendo aqui agora, pessoal, ó, estão todos verdinhos, ó, já deixei tudo verdinho, tá? Para submeter uma proposta de ação para aceite, todos os blocos de conteúdo precisarão estar com o sinalizador de preenchimento verde. Estão todos verdinhos. Aí, quando eu voltar, vai aparecer essa aba para mim, que é submeter a aceite. Enquanto não tiver verdinho, eu não tenho essa abinha aqui, tá? Deixei verdinho, eu venho aqui no submeter a aceite. Essas informações vão estar preenchidas. Aí ele vai pedir para você o nome oficial, que você vai colocar o título da ação. Aquele título que você colocou aqui, né? Você pode copiar. Copia e cola, né? Pegou daqui, passou para cá. Cola. O parecer, né? A gente coloca aguardando aprovação. Né, Kátia? A gente tem esse combinado aqui, tá? Porque você vai enviar para... E qual que é o parecer de agora? O que você está esperando? A aprovação, para voltar e você fazer a segunda parte, tá? Então, aqui, título da ação, copiou, colou, e o parecer aguardando aprovação, certo? Ou, se vocês querem fazer algum comentário, vocês podem fazer também, tá? A ação irá para aprovação do superior imediato e, posteriormente, a aprovação, gerenciamento EFAP. Aqui eu acho que não vai, deixa eu ver. Para as DEs que não possuírem uma diretoria de núcleo pedagógico, será necessária aprovação do dirigente. Vale lembrar que o gás de formação obedece às informações da unidade de locação, servidor, e não seu registro funcional. Por isso, caso estiver com problema de visualização, você deverá verificar. Tá, não vamos precisar. Após confirmação da liberação da ação, o relatório da ação ficará disponível para o preenchimento. Então, essa é a primeira parte que nós temos que fazer antes da ação acontecer, tá? Agora, eu mandei para submeter a aceite. A ação voltou. Então, eu vou fazer agora o relatório da ação formativa. Tá? Eu vou lá. Por isso que é importante a gente colocar a data no início aqui do título da ação. Porque na hora que você vai voltar agora e procurar, fica mais fácil, né? Débora, volta lá no comecinho do PPT, para a gente falar para eles onde eles vão procurar essa ação que eles acabaram de cadastrar ou que cadastraram lá na semana passada, onde que ela fica, né? Ela fica aí, ó, nessa página. Você quer falar para eles? Pode falar. Posso falar? Pode. Então, é assim, quando vocês entram, eu digitei lá a minha ação, cadastrei, submeti para o aceite, enfim, fiz toda a minha ação, tá? Fechei a Secretaria Escolar Digital. No dia seguinte, veio o ofício da dirigente, veio a planilha de custo. Eu quero continuar a minha ação. Onde eu vou buscar essa ação digitada? Tá? Então, vocês vão lá de novo na EFAP, entra na Secretaria Escolar Digital, EFAP, CAD Formação, cadastro da ação formativa, onde está a setinha, a Débora está mostrando. Vai abrir essa tela. É uma tela, de vez vocês digitarem, clicar lá no nova ação, não é uma nova ação. Vocês estão buscando uma ação que já está digitada, já está cadastrada. Então, eu vou fazer uma pesquisa, tá? E como que eu vou fazer essa pesquisa? Qual foi o tipo de ação de formação? Quando vocês clicarem no na primeira setinha aí, vai aparecer, foi encontro ou foi orientação técnica? Lembra que a Débora falou que a gente só pode fazer essas duas.
né? Então, foi orientação técnica. Então, vai selecionar OT. E aí, vocês vão poder colocar a situação do fluxo. Não teve ainda fluxo, né? Não encaminhei para ninguém, não foi aprovada. Então, eu não preciso fazer filtro nenhum mais. Eu só dou um pesquisar. Quando abrir o pesquisar, muitas vezes tem várias ações ali digitadas já, cadastradas, então aparece tudo. Então, qual foi a dica que a Débora deu para vocês? Não foi a data? Então minha ação vai ser semana que vem, dia 14/6. Então, lá tem um filtro. Aí vocês colocam 14.06, já vai puxar a ação, ou uma palavra, né? É uma OT sobre formação para os diretores de escola. Então, eu digito lá, vai aparecer nesse filtro. É muito mais fácil. Então, vocês vão fazer uma pesquisa normal, como uma pesquisa na sede, tá? É isso, né, Débora? É isso mesmo. Deixa eu só passar aqui. Pessoal, lá nos documentos anexos, quando vocês estão fazendo a ação, nesse momento aqui, vocês não coloquem a lista de presença, não. Aqui, ó, eu tinha falado lista de... Quem tem labirintite não vai conseguir... Fecha os olhos. O Eduardo tá com a mão levantada, tá? Vai, Eduardo, pode mandar. Para fazer para inserir uma formação, né, uma ação, é para todos os servidores que pode acessar a sede, consegue, ou somente os diretores de centro? Vocês sabem? Eu acho que serão só os diretores Só os diretores. do centro. Tá, é que eu dei uma olhada aqui no meu, ele não aparece, ele só tem Não aparece. só aparece apenas para eu aceitar uma aprovação, né? No caso, aceite. Só tem a opção de aceite aqui. Então, aí eu acho que até em dezembro mesmo eu abri uma ocorrência lá para saber se apareceria para mim. Eu estava com uma querendo fazer um cadastro, né? E a moça lá respondeu que era só os diretores de centro mesmo, né? Eu acho que continua assim, então. Eu acho que continua, porque a data em vigor para os centros e núcleos é 1º de julho. 1º de junho, a partir de 1º de junho, todos tinham acesso, porque antes não tinham esse acesso para cadastro, né? E no boletim que veio, falou que a partir do dia 1º de junho. Então, deve ser só os diretores mesmo. Só os diretores. Então, tá. Tá? Beleza. Então, nessa tela aqui, para cadastrar, aqui ainda não vai a lista de presença. Aí eles até colocaram lista de presença aqui, por isso que acabei me confundindo. É agora no relatório que coloca. Aqui é só, então, os 2 documentos, né? Que é a planilha de custo e o ofício. A planilha de custo e ofício, isso, tá? Isso mesmo. Bom, tá todo bonito, bonitinho aqui. Eu voltei, né, fiz a pesquisa, igual a Kátia falou agora, né? Pera, deixa eu descer. Então, eu cheguei agora no relatório de ação formativa. A hora que eu achei a minha OT lá, que eu pus em pesquisar, ela apareceu, eu cliquei em cima dela, que ela abriu, né, a ação cadastrada, agora vai aparecer essa tela aqui pra gente, tá? E agora é onde você vai preencher o relatório de ação de formação. Então, a ação já foi realizada? Você vai colocar aqui sim, vai colocar a data que ela foi realizada, no caso, que nem a nossa hoje, 11/6 até 11/6. Coloquei isso, eu ponho em gravar. Se por um acaso também atrasou, tem a justificativa do atraso aqui para você, atrasei para fazer o relatório de ação. Então, eu tenho a justificativa aqui. Lembrando que a justificativa, igual a Kátia falou, ela é bem simples, ok? Então, o relatório. Aí, coloquei em gravar. Nessa aba, será possível ter acesso aos dados cadastrados da proposta de ação. Para isso, bastará clicar no botão Ver Proposta. Aqui eu consigo ver o que você já tinha cadastrado, tá? Toda a sua ação, se por um acaso você precisa de alguma informação, aonde que eu vejo? Onde que eu vou procurar? Ela está aqui, ó. É só você clicar em cima que a proposta que você cadastrou antes vai aparecer para você, caso você queira pegar alguma informação, tá? Vale ressaltar também
que na hora que você lança uma ação, vamos supor que você fez um planejamento naquele momento que a ação ia acontecer no dia 10 de junho, e ela não aconteceu no dia 10. Por um imprevisto, ela aconteceu no dia 11. E agora, eu preciso cancelar essa ação e lançar outra? Não. Neste momento que a Débora está mostrando para vocês, se ela aconteceu, vocês vão colocar aqui sim, e qual data que aconteceu. Aí vocês vão colocar lá, dia 11, tá? Então, não precisa lançar uma outra, cadastrar uma outra ação. Só colocar a data que realmente foi efetivada aquela ação, tá? Isso. Aí eu entrei, né? Entrei na minha abinha, agora atividades desenvolvidas. Nas atividades desenvolvidas, ele pede, deixa eu só ver aqui as palavrinhas que ele usa para ficar mais fácil. Por exemplo, cadê, Catinha? Não estou enxergando aqui, ó. Você consegue? Deixa eu ver, aumentar aqui, só um minutinho. As atividades desenvolvidas é aquela pautinha que a gente usa. Isso. Então, o que aconteceu na orientação, né? É uma pauta. É a pauta sucinta. uma pauta sucinta ou a palavrinha-chave. Caso teve alguma intercorrência, você pode colocar aqui também, né? Isso, que nem ela colocou, a Débora falou na anterior, que a gente teve que colocar lá uma aba que ela colocou recuperação e aprofundamento, as habilidades, vou trabalhar habilidades essenciais. Isso. Então, realmente aconteceu aquilo ali que eu provisionei? Ou eu tive, no meio da minha formação, eu inseri um outro assunto, né? Então, as atividades desenvolvidas, realmente, como que foi o passo a passo da sua orientação, né? Então, nós tivemos no momento, primeiro teve que nem a nossa OT, né? Nós temos sempre uma leitura de fruição, nós temos sempre uma epígrafe, nós temos sempre um assunto. Então, é uma pautinha sucinta aí. É uma sucinta. E caso aconteça alguma coisa, aí é a mesma coisa, tá, gente? Gravar. Gravou, vamos para outra aba. Público-alvo. Nós colocamos lá, que nem a de hoje, que eu estou fazendo, fiz o CAD para a de hoje. Quem são o público-alvo? O público-alvo eu tinha colocado lá que eram os diretores dos centros e núcleos, certo? Com a minha lista de presença na mão, eu vou colocar a quantidade de pessoas para cada público-alvo que eu apontei anteriormente, lá na ação. Foram 2, foram 4, então aonde eu apontei, está aparecendo um tiquezinho aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. No que eu apontei lá, tá, não sei se dá para vocês enxergarem, tem um tiquezinho aqui. E aqui na frente, eu coloco a quantidade de pessoas que apareceu na minha lista de presença, certo? Para comprovar mesmo. Coloquei o total de pessoas, eu vou lá em gravar novamente e vai ficar gravado o meu público-alvo, o número de participantes. Tá? Agora aqui, ó, caso houver algum outro servidor que participou da ação e não estiver sido indicado anteriormente, você deverá fazer a seleção do cargo e preencher a quantidade nesse campo. Que nem a nossa aqui. No meu público-alvo que eu apontei lá eram os diretores dos centros de núcleos. Só que aqui eu tenho alguns PCNPs participando. Eu posso apontar lá também os PCNPs, porque eles participaram, eles assinaram a lista. Ok? Até aqui? Aí eu vou lá e ponho em gravar, tá? Agora, a avaliação da ação. É aqui que entra o nosso... descrever o resultado da avaliação da sua formação, ou se preferir, anexar os arquivos com os relatórios, tá? E assim colocar em gravar. O que eu posso colocar na minha avaliação? Como foi a minha OT? Tá? Os objetivos foram alcançados? Eu alcancei os objetivos? A minha formação atendeu aos objetivos propostos? E uma única linha, viu, gente? Bem sucinto, bem objetivo, tá? Os objetivos da ação foram atingidos.
Coisinha bem simples, ok? E colocar em gravar. E posso colocar ali aí o arquivo, né, da lista também, E neste aqui, momento, como arquivo. ele vai pedir aqui, ó. Documentos anexos. Isso, ele vai Isso, que pedir aqui. seria o Eu tipo não de sei porque aqui é algum arquivo, ele pede de da avaliação. avaliação. É. De Por exemplo, repente você fez você uma não. avaliação no Forms, Isso, né, sobre o que está acontecendo, ele pede anexo. isso. Ok, Se o pessoal gostou da sua ação ou não, se é você fez verdade. anteriormente, se você pediu anteriormente, né, para eles Uhum, fazerem, você pode anexar aqui. exato. A nossa avaliação aqui do núcleo pedagógico, ela é junto com a lista de presença. Então a gente só coloca uma única vez, né, Kátia? É porque a E gente aqui, faz um documento só, documento né? só, e aqui eles estão pedindo dois, então a gente está É, mecânico já. Aqui você vai inserir a sua lista de presença, tá? Ó, a hora que você vai para outra aba, documentos anexos, ele vai pedir. Aí pedir para você inserir algum documento. Então aqui, ó, lista de participantes. Aí depois o tipo de documento a gente coloca a lista de presença. Breve descrição. Não há necessidade, né, não Kátia? precisa? Não, não Não há precisa. necessidade. A minha lista de presença está em PDF lá salva no meu computador. Eu Ah, bem escolho o lembrado. arquivo, tem que ser em Precisa estar em PDF. PDF, isso mesmo. Aí tá lá, eu coloco, escolher o arquivo, coloco gravar, ela vai aparecer aqui a minha lista de presença. Aí, enquanto não tiver verdinho, eu posso editar, fazer o que eu quiser aqui. Posso conferir, tá? E depois que eu passei por esses campos, eu volto, conferir, deixo o verdinho, certo, gente? Naquele vai estar aqui, né? Deixa eu achar aqui aqui. Eu volto, né? Clico em todos novamente, confiro, deixo tudo verdinho para submeter para aceite. Deixei tudo verdinho, bonitinho. Vou submeter ao aceite. Depois que eu deixei verdinho, vai aparecer essa aba para mim, tá? Eu volto lá na ação de novo, né? Naquele campo, na primeira parte, onde a Kátia explicou, e submeto ao aceite. O que eu vou fazendo? Submeter ao aceite. Aqui já vai estar tudo preenchido. Mesma coisa, nome oficial. Eu pego o título, jogo aqui, e no parecer, é um parecer simples também, que ia falar TPC, que a ação atendeu aos objetivos propostos. É o que a gente sempre coloca. Alguma outra dica no parecer, Kátia? Não, é Não, isso né? mesmo. É isso Aí eu mesmo. coloco em enviar e ele inserir um breve comentário se quiser, tá? Aí eu terminei. Coloquei enviar, terminei. Fechei tudo bonitinho. Vou conferir depois, tá? Após esse passo, você terá concluído o registro da sua orientação técnica. Você deverá observar que na tabela de ações cadastradas haverá indicação que nas colunas. Como que eu sei que foi aprovado? Eu vou lá no começo, né? Vou fazer a pesquisa, né? Do nome da minha ação, ou pela data, ou pela palavra-chave. E na situação de fluxo, situação de relatório, tem que aparecer aprovado, aprovado. Eu posso olhar, eu posso consultar, se eu clicar na lupinha, tá? Tá aprovado, aprovado? Pronto, fechou. É isso daí. Para a orientação técnica, é tudo isso. Para o encontro, né? Para o encontro, são menos abas, tá? É mais rápido e mais fácil de ser feito, porque a única coisa que você vai anexar realmente é a sua lista de presença, certo? Depois a gente vai passar os links para vocês, onde encontrar todo esse material para vocês fazerem as consultas quando necessário, tá? Alguém tem alguma pergunta? Kátia, alguma colocação que eu esqueci? Não, eu acho que depois no dia a dia, né, Débora? É que nem o São Paulo lá sem papel. Na verdade, quando a gente foi na primeira formação, você fala, nossa, quanta coisa, acho que, né, fiquei meio confusa.
porque são muitos detalhes. Mas depois você vai pegando no dia a dia, a gente vai tendo mais prática, né? E também, se precisarem, né, estamos à disposição. Na hora de fazer que vão vindo as dúvidas, aí manda um zapzinho para tirar dúvida, ou se não conseguiu pelo tutorial ali na explicação, a gente está aqui, a hora que precisar, viu? Marli, alguma dúvida, Eduardo? Não, por enquanto não. É como a Kátia falou, é ir fazendo e ver o que aparece de dúvida no futuro, né? Mas por enquanto tá tranquilo. Tem também um material que vocês vão mandar, né? Na dúvida, ali segue o passo a passo do manual e vai fazendo. Isso, aí se precisando é só chamar a gente, viu? Beleza. Também não fiquei com dúvida, não, meninas. Eu acho que foi bem explicadinho, passo a passo, né? E é como vocês falaram, né? A gente vendo, a gente pode até achar fácil, né? Mas vamos ver como é que vai ser na prática. Eu acho que o Felipe que ia usar isso mais, né? Porque ele que é o assessor da dirigente, eu acho que ele que marca as reuniões. Aí Eu não acho sei. que também uma coisa que nós esquecemos de falar e que a gente acha muito importante, assim, toda ação da diretoria de ensino, né, ela fica visível para a Secretaria de Educação. Então, por isso que existe o CAD formação, tá? Então, no início do ano, a gente já sabe aí que a gente recebe a visita do Tribunal de Contas, né? Então, eles vêm para verificar as formações que existiram do núcleo pedagógico, as formações que existiram de outros centros e núcleos. Então, no final do ano, a gente sempre imprime para a dirigente, né, a pedido da dirigente, um relatório. E nesse relatório do CAD Formação, tem todas as ações ali cadastradas, porque o Tribunal de Contas, eles fazem uma vistoria em cima dessas formações, tá? Ainda mais porque demanda recurso público, né? Recursos financeiros. Então, tem que tomar cuidado também com quando é o OT, né? Com a planilha de custo, tá? Realmente vieram aquelas pessoas que eu convoquei, a planilha de custo foi naquele valor, então tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Mas estamos à disposição se vocês precisarem de alguma ajuda aí, tá? Só para finalizar uma dúvida, no impedimento do diretor do centro, né, que tem acesso para fazer o cadastro, por exemplo, vai ter uma formação, o diretor não vai poder cadastrar ali, está de férias, está de licença, outro diretor de centro, ou o Felipe, no caso, que vai do gabinete, ele pode estar criando essa ação, por exemplo, uma Prunite, com o nome dele, e me colocar lá como gestor do projeto, ou não? Vamos supor que a Adriana está em férias ou licença prêmio, tá? E na escala de substituição está você. Então, você está substituindo a sua diretora do centro, tá? Então, alguém vai ter que colocar o perfil para você lá na sede, para você inserir e ter, né, acesso a inserir essas ações. Tá, então, E aí substituto você direto. aí você pode colocar no momento de inserir a ação, colocar um segundo gestor, tá? Naquele momento de inserir a ação, você é que faz esse apontamento, Tá, tá? beleza. Eu também entendi isso quando a Cláudia explicou. Ela falou que é o diretor do centro e o substituto, né, para se necessário, né? Então, no caso, Eduardo, é você e a Silvia, né? Sim, o substituto direto, né? Uhum. E lá no gabinete é o Felipe, então eu estou aqui como substituta. Porque o certo também seria todo mundo ter acesso, né? Uhum. Quem sabe eles vão disponibilizando também, né? O acesso para mais pessoas, né? Vamos aguardar. Então tá, pessoal. Mais alguma dúvida? Não? Tranquilo? Então tá, então a gente agradece. Se precisar, é só vocês nos chamar que a gente está aqui para isso, tá bom? Obrigada, pessoal. Se precisarem, também estou à disposição. Débora, se você quiser parar a gravação, tá? Vou parar. Obrigada, pessoal. Bom dia.